Bom, gente, hoje a gente vai fuçar na conjectura de Legendre. E essa conjectura diz o seguinte, que entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado, há sempre pelo menos um número primo. Naturalmente, quando n é natural e não nulo. Então, por exemplo, entre 5 ao quadrado, que é 25, e 6 ao quadrado, que é 36, existem dois primos, o 29 e o 31. Essa conjectura deve ter passado por grandes mestres lá do século XIX e XX, né? E ainda não foi provada. Será que ela pode ser verdade, né? Será que ela é verossímil? Bom, vamos então fazer um teste. Aqui a função π representa a quantidade de primos até o argumento ali, né? Então, por exemplo, π de n mais 1 ao quadrado significa quantidade de primos até n mais 1 ao quadrado. Então, a gente tem que ter o seguinte, que π de n mais 1 ao quadrado menos π de n ao quadrado tem que ser maior ou igual a 1, né? Para a conjectura ser verossímil, né? Se a gente admitir que π de n é aproximadamente, note que a gente está admitindo isso ainda não está completamente provado, tá? Se a gente admitir que π de n é a integral de 2 até n de dx sobre ln de x, a gente pode deduzir aí, usando o teorema do valor médio, tal, que π de n mais 1 ao quadrado menos π de n ao quadrado é aproximadamente n mais meio sobre ln de n mais meio. E, naturalmente, n mais meio é sempre maior do que o ln dele mesmo, né? Então, isso, é claro, vai dar sempre maior do que 1. Então, isso indica que a conjectura é verossímil, né? Por exemplo, entre 100 ao quadrado e 101 ao quadrado existe cerca de 22 números primos. Então, realmente é muito primo nesse intervalo, né? Pelo visto, há muitos primos entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado, né? Supondo que a gente faça uma distribuição aleatória dos primos assim, existe uma grande chance de haver algum primo entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado, né? Agora vamos viajar um pouco na maionese. Será que daria para restringir um pouco mais essa conjectura, né? Apertar um pouquinho mais os intervalos? Vamos propor uma conjectura que diz o seguinte: entre n raiz de n menos 1 e n mais 1 raiz de n mais 1, há pelo menos um primo. Eu fiz um teste até n igual a 50 e só para n igual a 24 não deu certo. Depois eu testei de 100 até 1000 e sempre havia um primo entre n raiz de n menos 1 e n mais 1 raiz de n mais 1 mais 1, né? Entre 100 raiz de n menos 1 e 101 raiz de 101 mais 1, existem só dois primos, quer dizer, existe muito menos chances de essa conjectura nova aí ser verdadeira, né? Mas isso é só pura maionese, tá? Então, gente, a gente vai caminhando na matemática e vai sempre surgindo perguntas, né? Em média, qual será a distância de um primo para o próximo primo, né? Então, dá para provar que Li de P mais ln de P menos Li de P é bem próximo de 1, né? O que significa que um primo está distante do próximo ln de P, né? Então,
Vamos fazer um teste aqui. Entre 1900 e 2100 existem 26 primos. Eu contei esses primos, são 26, tá? E nós temos o seguinte, o ln de 2000 é aproximadamente 7,6. Como no intervalo de 1900 até 2100 existem 201 números, se a gente incluir os extremos, né? Fazendo as contas e supondo que ln de 2000 seja uma média dos logaritmos neperianos entre 1900 e 2000, a gente conclui que entre 1900 e 2100 deve haver 201, né, que é a quantidade de números, dividido por 7,6, que é o ln de 2000. E isso dá 26,5 primos. Dá bem próximo daqueles que eu contei um a um. Isso é realmente fantástico. Eu estou me distanciando um pouco do objetivo desse vídeo aqui, né? Que é a conjectura de Legendre. Provar que existe um primo num certo intervalo, no caso de n ao quadrado até n mais 1 ao quadrado, é difícil. Principalmente num caso geral, assim, né? Se fosse entre números, entre 36 e 49, seria fácil, né? Seria só ir experimentando 37, 38, né? 48, tá? Mas num caso geral, não dá para fazer isso assim, sem muito esforço, né? Sem muita criatividade. Existe também uma dificuldade adicional, né? Existem intervalos que são tão grandes quanto a gente queira, sem nenhum número primo, como por exemplo de 212 a 222, 2312 a 2332, 30.030 a 30.046. Esses intervalos são obtidos assim, o início deles, né? 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, os primeiros primos, né? 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 vezes 13, etc. Talvez num outro vídeo a gente explica melhor isso aí. Bom, então, lembrando a conjectura de Legendre, diz que entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado há sempre um número primo para n natural não nulo. Nossa primeira tarefa é achar um inteiro k tal que esse k esteja entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado. Vamos fazer o k igual a n que multiplica n mais 1 mais ou menos 1. Isso quer dizer que o k seria n ao quadrado mais n mais ou menos 1. Aí, sem muita pirula, né, fica fácil mostrar que o k está entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado. E também é fácil mostrar que o k é primo entre si com n ao quadrado e o k é primo entre si com n mais 1 ao quadrado, né? Então, por exemplo, um n igual a 6, a gente vai calcular o k. O k seria 6 ao quadrado mais 6 mais ou menos 1, o que daria 43 ou 41. E aí fica fácil provar também, né? A gente é só olhar para ver que 6 ao quadrado é menor do que 41 ou 43 e é menor do que 7 ao quadrado. 41 e 43, portanto, estão entre 6 ao quadrado e 7 ao quadrado. E 41 e 43 são primos com 6 e 7, quer dizer, o 41 e o 43 não têm nenhum fator em comum com 6 e 7. Então, esse k tem alguma chance de ser ele próprio um número primo, né? Ou k igual a n mais 1, ou k igual a n mais 1 menos 1.
Eu testei para n de 1 até 60. E para 40 valores de n ao quadrado mais n mais ou menos 1 é primo. Isso é um resultado bastante interessante, né? Seria só estudar os outros 20 casos, então, né? Aí eu testei para n de 96 até 110. E somente 5 dos 15 valores eram primos, né? Aí, como diria uma vítima do pica-pau lá, né? De volta ao planejamento. E se a gente fizer k igual a n ao quadrado mais n mais ou menos l? Onde esse L fosse menor do que N, né? Para o primo cair dentro do intervalo que a gente quer. Se a conjectura de Legendre for verdadeira, para algum L a gente deve ter que K é um número primo. E quais são as condições que a gente deve ter sobre o L? Temos que ter que o máximo divisor comum entre L e N vezes n mais 1 tem que ser igual a 1. Quer dizer, o L não pode ter nenhum fator em comum com n mais 1. Essa condição é necessária, mas infelizmente não é suficiente para que K seja primo. Nós temos que encontrar condições suficientes para que K seja primo. Então, logo vem à cabeça um princípio que tem a ver com o teorema do resto chinês, que funciona assim. Exemplo, vamos multiplicar os números primos, digamos, até 7. Então, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 dá 210. Agora a gente pega os primos maiores que o quadrado do próximo primo. No caso aí é 11, né? Porque o próximo primo... além de 7 é 11. Então a gente pega o quadrado do próximo primo até 210. Se a gente pegar um primo P tal que, né, esse primo P estiver entre 11 ao quadrado e 210, quer dizer, entre 121 e 210, então 210 menos P é primo. Por exemplo, 151 é primo. Então, 210 menos 151 igual a 59 é primo. 193 é primo. Então, 210 menos 193 igual a 17 é primo. Mas ele não cobre todos os casos. O primo 23, por exemplo, pode ser obtido assim. 210 menos 187 é igual a 23, mas o 187 não é primo, ele é 11 vezes 17. E além disso, a gente tem que encontrar os primos maiores para a gente encontrar os primos menores, né? Que é o inverso do que a gente está precisando agora, né? Então, vamos apelar agora, né? Vamos tentar usar o teorema de Chebyshev, né? Esse teorema diz o seguinte: entre n e 2n para n maior do que 1 existe pelo menos um primo, né? Dizem que é uma dificuldade enorme para provar esse teorema, né? Esse teorema diz basicamente entre 5 e 10 há um primo. Entre 1 milhão e o dobro de 1 milhão, o teorema diz que existe pelo menos um primo. Esse teorema do Chebyshev é mais fraco que a conjectura de Legendre. Então, para provar Legendre, deve ser muito mais difícil que para provar Chebyshev, né? Vejam o seguinte, Chebyshev diz que entre 7 ao quadrado, que é 49, e o dobro de 7 ao quadrado, que é 98, existe pelo menos um primo. Já a conjectura de Legendre diz que entre 7 ao quadrado, que é 49, e 8 ao quadrado, que é 64, há pelo menos um primo.
Quer dizer, no caso de Legendre, o intervalo é bem mais apertado, né? Eu desisti de usar Chebyshev porque nós não temos pista de onde estaria esse primo entre n e 2n, e eu poderia cair fora do intervalo entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado. Mas a gente não pode perder a viagem, né? Como a gente está falando sobre números primos, também vem à cabeça a conjectura de Goldbach, né? Que diz o seguinte, que todo número par maior do que 2 é a soma de dois primos. Vejam o seguinte, teorema. Se a conjectura de Goldbach for verdadeira, então o teorema de Chebyshev é verdadeiro. Olha que interessante, né? Nós teremos que provar que entre n e 2n existe pelo menos um primo. Então, de fato, usando Goldbach, 2 vezes n mais 1, que é par, deve ser a soma de dois primos, p e q. Vejam o seguinte, pelo menos um deles, ou p ou q, é maior ou igual a n. Tá? Não pode ser os dois menores, né? Porque aí a soma não daria 2n mais 1. Eles não podem ser ambos iguais, digamos que P e Q são iguais a N, pois a soma daria 2N, que é menor do que 2 vezes N mais 1. Então, ou P, ou Q, ou ambos são maiores, ou é maior do que N, né? Digamos que sejam P, que seja maior do que N. Então, existe um P primo que é maior do que N, que é uma das condições aí do teorema de Chebyshev, né? Será que o P é maior do que 2N? Quer dizer, aí ele cairia fora do intervalo entre N e 2N? Vemos que o P não pode ser 2N mais 2. Pois, então, ele seria, o Q, né, nesse caso aí, seria 0. O P não pode ser 2N mais 1, porque o Q seria 1, e o 1 não é primo. O P não pode ser 2N, porque o P é primo e 2N não é primo para N maior do que 1. Então, P é menor do que 2N. Então, juntando as duas conclusões aí, 2N é maior do que P e é maior do que N, esse P sendo um primo. Então, quer dizer que existe um primo sempre entre 2N e N, tá? Muito obrigado, então, gente, e até outro dia, se Deus quiser.